Bom dia, pessoal. Me apresentar aqui, que eu não falei aqui na mesa ainda. Sou Fábio Rosa, secretário-geral adjunto. E aqui a gente está na relatoria, são 10 minutos, tá? O pessoal que está controlando o tempo aí. A gente ficou para fazer aqui a relatoria para discutir um pouco o plano de lutas, as questões que estão envolvidas para os cargos de técnicos, né? Eu vou falar um pouco sobre os técnicos administrativos, o Márcio Colazingari vai falar um pouco sobre os técnicos de regulação, das questões que a gente tem discutido, né? Cadê a Elô, que eu não estou vendo aqui? Falando em técnica administrativa aqui, está ali a Elô, né, que é companheira valorosa aí, nossa referência aí dos ADM, pessoa aí lá da Ancine que está, né, nos orgulhando muito, aí, uma referência para nós aí nesse trabalho. A questão dos cargos, e falando aqui agora um pouco dos cargos de técnico administrativo, né, e dos cargos de técnica e regulação, nós temos um problema muito grande, que todas as questões que nós temos, elas perpassam um pouco sobre a delimitação das competências desses cargos, né? Nós temos na 10871 uma redação muito frouxa, que ela não consegue estabelecer muito bem, né, as delimitações entre esses cargos de nível intermediário e os seus cargos de nível superior, né, de analista e especialista. Então, essa ausência de delimitação de competências, ela traz um problema para nós nas nossas prerrogativas, né, que isso não fica claro quais são as prerrogativas dos nossos cargos. E, sobretudo, nós que somos técnicos administrativos, a gente, às vezes, é muito reduzido, né, aí é um carregador de papel, é uma coisa nesse sentido por parte da gestão, muito em função da falta dessa regulamentação dentro das agências de quais que são as atribuições, né? E nós temos hoje, né, nas agências também nós temos hoje nas agências técnicos administrativos que estão ocupando, responsáveis por atividades que são atividades de alta responsabilidade, né? O pessoal está na contratação pública, o pessoal está na fiscalização de contratos, né? Então, atividades importantes, né? Mas que, infelizmente, por essa falta de uma regulamentação dentro das agências do que está posto na 10871, do que são as competências dos cargos, a gente sofre um pouco isso, que é a subvalorização funcional, né? Então, você tem pessoas que têm condição de desempenhar determinado trabalho e as gestões, às vezes, por falta dessa segurança, dessa regulamentação, acabam por reduzir, né, essas pessoas ali a determinadas atividades. E o desvio de função, que é o que está colocado aí em relação aos cargos de nível superior, né? Tanto na parte de gestão com os técnicos administrativos, quanto na parte regulatória com os especialistas em regulação. Dentro dessa perspectiva a gente tem aí também, por conta da falta de regulamentação, né, dessas atribuições, a gente vê cada vez mais forte o movimento de terceirização nas agências, e não só nas agências, mas uma posição mesmo política que a gente vê do governo, né, de entender que esses cargos, a gente até conversou sobre isso, é uma mão de obra facilmente substituível, né? Que é um cargo que não tem prerrogativa, que isso pode ser feito de qualquer jeito, que isso pode sofrer terceirização, né? Então, a gente precisa também nos articular junto às agências para que nós possamos fazer essa delimitação dessas competências, inclusive para a gente poder combater a terceirização, né? Sobre o plano de lutas, né, queria fazer um comentário rápido aqui sobre as pautas históricas que a gente sempre defendeu, sempre estiveram, né, no plano de lutas do Sinagências para os cargos de técnico administrativo, né? Aquela correlação de 68% com os cargos de nível superior. Eu acho importante a gente falar isso aqui, porque isso sempre esteve presente, né, no nosso plano de lutas, mas a gente tem que ser honesto e realista conosco mesmo a respeito dessa questão. O fato é que, infelizmente, nós não temos nenhuma referência no serviço público, né, na esplanada,
onde cargos de nível intermediário tenham realmente essa correlação de 68% em relação aos cargos de nível superior atualmente, né? Então, a gente colocou aqui no relatório a manutenção para a gente poder ter um referencial do que pedir, né? Porque hoje o nosso referencial, hoje o que está posto são 49% em relação aos cargos de nível superior, mas a gente vê também por parte do governo um movimento de querer, talvez, deixar esses cargos um pouco para trás, né? Então, a gente tem que ter, pelo menos, uma perspectiva, né, remuneratória para colocar, né, uma referência. Historicamente, a gente tem também a equiparação entre os cargos de técnico administrativo e técnico em regulação. Tem uma diferença de 5%, né? E como nós temos o mesmo requisito de ingresso, né, em que pese os companheiros que são técnicos em regulação eles têm poder de polícia, nós também, com técnicos administrativos, como eu falei para vocês, a gente está tocando atividades aí de alta responsabilidade, né? Fiscalização de contratos, né? Atividade de contratação pública, entre outras, né? Que também não tem o poder de polícia, mas tem um alto grau de responsabilização. Tem aquela discussão histórica nossa da alteração do requisito de acesso, que é um ponto bom, ainda tem 4 minutos ali, vai dar para a gente... O que a gente colocou no relatório? A gente tem argumentos favoráveis e a gente tem argumentos contrários, né, a essa questão. O que a gente sempre coloca como argumento favorável, né? Aprimoramento da atividade regulatória, porque alguns colegas entendem, né, que com a alteração do requisito de acesso a gente vai conseguir, né, ter pessoas mais qualificadas. A própria valorização dos cargos, né, porque o fato de o requisito ser de nível médio bloqueia algumas possibilidades de avançar, né, em questões, inclusive, remuneratórias, né, e mais oportunidades e mais possibilidades também nas áreas de capacitação, né, dentro das agências. E adequação à situação de fato, visto que a maioria do pessoal de nível intermediário que nós temos hoje nas agências, elas já possuem alguma graduação de nível superior, né? Os argumentos contrários, o que a gente tem aqui, né? Que é uma discussão também delicada, que é a possibilidade de que se torne um cargo em extinção, né? Que como eu coloco aqui no relatório, em que pese a proposta não altere a atribuição dos cargos, a escolaridade é um de seus componentes. A mudança desse requisito pode ensejar a interpretação de que, a partir do primeiro concurso com a nova regra, estaria configurado um novo cargo, né? Em face da impossibilidade da transposição de cargos na administração e do princípio do concurso público, os atuais técnicos poderiam tornar-se ocupantes de um cargo em extinção. A título de exemplo, a transformação lá dos TTN em analista tributário está sendo questionado no STF por uma ADI, né? ADI 4616. Aí tem a hipótese também, que está tudo aqui no relatório, do enfraquecimento da carreira, né? Porque se a gente tem cargos de mesmo acesso, né? Então o governo pode escolher usar a mão de obra mais barata, né? E desprestigiar o cargo de especialista. Isso aqui são só argumentos, né? Algumas dificuldades operacionais que a gente coloca, do ponto de vista político, que eu gosto de pautar também, que é a elitização, a possibilidade de elitização ainda maior do serviço público, né, porque eu vou tirar a possibilidade daqueles que têm só o nível médio de acessar o serviço público, né, num país onde menos de 30% da população tem acesso ao nível superior, né, e eu vou colocar, vou restringir ainda mais o acesso ao serviço público, né. No entanto, o que a gente coloca no relatório sobre esse ponto aqui da mudança de requisito de acesso é que, na atual conjuntura, onde o governo já demonstrou para nós já estivemos em reunião na Casa Civil, onde o governo tem demonstrado, né, apontado para precarização e, inclusive, para abrir mão desses cargos, eu acho que é tático a gente manter, né, essa pauta, né, da alteração do requisito de acesso, aqui falando para os técnicos administrativos também, né, e colocar, que eu acho que o mais importante é que nós, técnicos administrativos e técnicos de regulação, nessa pauta, estejamos juntos e sempre avaliando o que é a conjuntura, né. O tempo aqui está meio apertado, mas no relatório que foi encaminhado para vocês, isso está explicado melhor. E tem algumas outras coisas aqui que a gente... Então, as pautas que eu acho que têm que ser colocadas para além das que a gente já defende, né? A regulamentação das competências e atribuição dos cargos, como nós falamos.
plano de capacitação específico nas agências, porque, às vezes, o orçamento de capacitação dentro das agências, os recursos são utilizados, né, para outras finalidades, e os cargos de nível intermediário não têm essa questão. E o acesso universal às políticas funcionais, garantindo-se aos técnicos administrativos partilhar das mesmas oportunidades disponibilizadas aos demais cargos, em programas de redução de jornada, teletrabalho, qualidade de vida, que nem sempre é isonômico dentro das agências. Acabou meu tempo. Márcio Colazingari. Bom dia, Consag. Bom dia a todos que estão aqui. Bom dia aos companheiros do Facebook que estão nos acompanhando. Vou estar agora fazer uma rápida apresentação aqui sobre as pautas relacionadas aos cargos de técnico e regulação. Então, vamos lá. Acho que não está funcionando. Ah, funcionou. Mais um. Agora foi. Então, no cenário atual aqui, nós temos um cenário meio problemático. Aí todos acompanham os periódicos, jornais, revistas, né? A gente tem um cenário meio problemático atual aqui para o serviço público, para os servidores. A gente está num cenário aqui de crise econômica, grave crise fiscal, previsão de não cumprimento de acordos de outras carreiras que já tinham fechado os acordos, como as carreiras do ciclo de gestão, Receita Federal e outras também. Tem a previsão, por exemplo, de reestruturação das carreiras, né, do Poder Executivo Federal, no qual nós teríamos, por exemplo, uma nova tabela que, para os cargos de nível intermediário, partiriam de R$ 2.800, né, o salário inicial. Então, teríamos um decaimento muito alto, muito considerável aí do nível salarial para os cargos de nível intermediário. Ali eu peço desculpa que está errado. Ali é para os cargos de nível intermediário, esse padrão de valor. De nível superior já seriam R$ 5.000. Então, vamos lá. Outras variáveis aí que são muito ruins para os cargos, aí, para todos os cargos públicos. O PLS 116/2017, que prevê a demissão de servidores públicos, né, por avaliação de desempenho ruim. Temos aí uma previsão, dentro da reforma trabalhista, né, foi também previsto o quê? A terciarização no serviço público. Temos o PLS 280 de 2017, né, que é a delegação da fiscalização para o setor privado. Isso afeta muito, principalmente, a questão dos cargos dos técnicos de regulação aqui nas agências, já que, em grande parte das agências, acredito que os cargos de técnico em regulação eles façam atividades fiscalizatórias, né? Então, isso daí afetaria muito a questão dos técnicos de regulação, as competências aí. E aí nós temos já a clássica informatização dos processos, aí, que é a substituição, né, da mão de obra humana por sistemas informatizados, computacionais. Isso daí é uma questão que afeta praticamente todo o sistema trabalhista em si. O que vai demandar cada vez menos mão de obra humana, menos servidores aí, né, no setor público também. Aí nós temos aqui um quadro. Isso aqui é interessante para nós, que dentro das nossas pautas de luta sempre envolve recuperações remuneratórias e crescimentos remuneratórios também, né, para a categoria, como tivemos, principalmente de 2005 para cá, considerável crescimento remuneratório e equiparação com outras carreiras. Para os cargos de nível médio, o que acontece hoje? Tem um site no Ministério do Planejamento, um sistema, que é o Sistema de Informações e Estatísticas do Serviço Público Federal. Então, ali tem diversas informações, quantitativo de servidores na administração, níveis salariais. Uma das tabelas que eu baixei, por exemplo, ela tem uma amostragem de 226 cargos de níveis intermediários do Poder Executivo Federal. Então, o que nós temos aqui? O cenário atual é o seguinte: nós temos todos os cargos, então o valor mínimo da remuneração inicial, hoje, está em R$ 2.073,29. E o valor máximo da remuneração inicial dos cargos de nível intermediário está em R$ 7.388,37. Agora, adivinha só qual carreira que ganha esse valor máximo da remuneração inicial? É a nossa,
das agências reguladoras. Olha o problema que temos aí. Já estamos no patamar mais elevado, entendeu? Se a gente chegar lá para os caras, não, os cargos de nível intermediário querem se equiparar ao ciclo de gestão, não tem como, né? Porque a gente já está acima deles, entendeu? E a remuneração final, temos o valor mínimo de R$ 2.272, quer dizer, lá embaixo, né? E o valor máximo aqui, que está em R$ 10.830,39, que seria a classe especial mais elevada ali das tabelas. Aí essas outras estatísticas, como o MIN, né, nível médio e tal, as amostras são importantes, porque são 226 amostras, cada amostra é um cargo, entendeu? Então, tem todos os cargos ali de nível intermediários relacionados. Agora, tem uma coisa, essa remuneração maior hoje, de 10.830, final, é do agente de inteligência da ABIN. Muito próximo isso, estamos nós aqui, que são servidores das agências reguladoras. Vou tentar mais uma vez aqui, que está travando. Então, aqui tem o cenário atual, né, dos técnicos de regulação das agências reguladoras federais, remuneração inicial de R$ 7.388, final, 10.506. Vocês veem aqui que nós estamos já, né, naquele teto mesmo da máquina pública aqui federal. Então, aqui eu fiz um escalonamento, um histograma, né, dos salários mais baixos aqui da administração, remuneração inicial, para o topo ali. Você vê que grande parte dos cargos ali se concentram entre uns níveis de R$ 3.000 a mais ou menos 5.000, 6.000. Né? A maior parte das distribuições dos cargos de nível intermediário estão ali nessa faixa. Nós já estamos acima desse range. Nós estamos ali no topo em mais, por exemplo, entendeu? Que é a nossa remuneração de R$ 7.300 e poucos reais aí. E na remuneração final, a questão se repete. Também estamos ali no topo. Aquela é a nossa posição. Então, vamos ter que... O que eu quero dizer aqui? Que vamos ter que arranjarmos excelentes argumentos, entendeu? Para continuarmos sendo, por exemplo, cargos de nível intermediário e justificarmos com o planejamento, com o governo federal, um acréscimo remuneratório para os próximos anos. Vamos ter que ter um argumento assim incrível, surreal, se formos cargos de nível intermediário. Aí tem algumas demandas clássicas aqui, né, históricas, dos cargos de nível intermediário, especialmente os técnicos de regulação também. Né? Praticamente em toda a pauta de negociação, essas demandas sempre estão ali relacionadas. Que é a mudança de requisito de nível de ingresso. O porquê que colocamos novamente? Primeiro que já era uma demanda anterior. Ela já está lá no Ministério do Planejamento, já está sendo negociado isso, mas pelo cenário ali, a distribuição remunerativa, acho que temos que concordar que estamos no limite ali mesmo, máximo, de nível intermediário, e talvez aí a forma de continuarmos no crescimento remuneratório seria essa transformação, né? A saída, para o requisito de ingresso de nível superior. Aí tem a questão da correlação remuneratória de 68% relacionada ao cargo de especialista em regulação das agências reguladoras federais. Isso é muito importante, que até debatemos aqui como convencer o governo federal a aceitar nessa proposta. Eu acredito que com a transformação do cargo para nível superior, isso possa estar mais palpável. E temos aqui a recuperação de perdas inflacionárias. Isso também vem junto com todas as mesas de negociação, sempre colocamos isso na mesa. O que temos que argumentar? Eu penso assim, é claro que aqui temos pessoas bem experientes, servidores que já lutaram bastante, é importante que vocês tragam isso para a gente, para o sindicato. Né? Então, o que temos aqui? Ó, execução de atividades técnicas complexas e especializadas nos diversos eixos econômicos do país. Nós temos considerável correlação entre as variáveis trabalho técnico e renda nacional bruta, PIB. O que acontece? Nossos trabalhos influenciam consideravelmente na margem de porcentagem ali do PIB nacional, do Produto Interno Bruto Nacional. E temos muitos técnicos posicionados em cargos de chefia e assessoramento entre as diversas agências reguladoras. Aí temos a questão do nível educacional. Então, considerável quantidade dos técnicos em regulação possuem diploma de nível superior. Muitos TRs também possuem especializações, lato sensu, mestrado, doutorado, assim vai. E especializações e extensões internacionais também. Né? A gente basta acessar o sistema de currículo dos nossos órgãos ali, que a gente vai ver esse cenário. E aqui é o importante que eu penso. Temos que pensar numa nova forma de negociação. Por exemplo,
Movimento paredista clássico, ele entrou em colapso. Aquela questão de chegar, fazer greve e paralisar tudo. Vamos ter sucesso com esse modelo novamente? Isso é uma questão que eu faço aos senhores que estarão inscritos aqui, para que tragam as suas visões. O que os reguladores devem oferecer aqui à sociedade? O que a gente tem a oferecer à sociedade? Trabalho intelectual, contribuição com o crescimento econômico e geração de empregos no Brasil. A nossa contribuição para esse aspecto é muito importante. Atividades bem remuneradas no século XXI, temos que elencar o que está sendo remunerado hoje, para acompanharmos essas carreiras, inclusive da iniciativa privada. A nossa contribuição social também deve ser amplamente debatida aqui. Soluções para crises fiscais, como estudo, que o governo sempre vai argumentar crise fiscal, né? Então a gente tem que apresentar estudo para redução da sonegação tributária, revisão de políticas e custo regulatório, revisão da política de isenções de preços públicos, licenças, né? E valores tributários dentro do âmbito da regulação. Isso também tem que ser revisto, entendeu? Márcio, a gente vai dar mais 5 minutos a você, para você concluir, porque o Wellington só falou 15 minutos. Eu agradeço, presidente. E, por coincidência, acabei terminando. Muito obrigado. Obrigado, gente. E estamos aqui abertos aos comentários dos senhores. Obrigado e uma boa tarde a todos. Obrigado, Márcio.